Oi, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo à nossa aula, aí a primeira aula da nossa imersão, da nossa, super semana de imersão em nefrologia, hemodiálise na prática. Então, você está acompanhando aqui ao vivo essa aula e à noite a gente vai ter a nossa live lá no Instagram, né? Para a parte mais prática, né? Para a apresentação aí propriamente dita do conteúdo. Primeiramente, se você, ainda não fez inscrição, caiu de paraquedas aqui, eu lembro, tô para lembrar para você que dá tempo ainda para você garantir o seu certificado, dá um zoom aqui no certificado de 5 horas que a gente vai entregar depois que terminar a nossa imersão. Então, você não pode perder esse certificado bonito, né, gente? Eu gostei demais. E na nossa aula de hoje, né, na nossa primeira aula, a gente vai falar então sobre os segredos da hemodiálise em UTI. Nesta aula, a gente vai fazer só um resumo, vai ser uma aula rápida e à noite a gente vai vir com um conteúdo mais completo, tá? Mas então a gente começa a imaginar aí o cenário de uma UTI, né? Para quem nunca entrou em uma UTI ou para quem trabalha em UTI sabe que o cenário de UTI, né, aquele monte de leitos, pacientes ali, a maioria deles entubados, bem complexos, né, são pacientes cada um quadro bem específico, né, diferente um do outro, não está todo mundo ali pelo mesmo motivo. E então ali é onde se inicia então a maioria das diálises feitas através do famoso catéter, né, que tira aí às vezes o sono de muita gente, de muitos profissionais, porque realmente a diálise de um paciente de catéter é um pouquinho diferente, pode ser um pouco mais custosa, mas, né, com um jeitinho a gente consegue tocar bem a diálise e fazer o paciente dialisar aí de forma tranquila, tá? Bom, então vamos lá. Quando o paciente ele evolui para um quadro de insuficiência renal aguda, geralmente é um paciente grave que se encontra ali em um leito de terapia intensiva. Pode ter vários motivos, né? Seja por um trauma que causou aí uma hemorragia grave, né? Uma hipovolemia, ou às vezes um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Existem inúmeros casos, né? Inúmeras causas que podem levar o nosso paciente a de repente apresentarem aí um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Então, na UTI, como eu disse, na maioria das vezes a gente tem um paciente que ele não contactua, então a atenção precisa ser redobrada, tá? Porque o paciente ele não tá te falando, né? Ah, eu tô com uma queixa, né? A maioria deles, né, dificilmente refere algum sintoma porque eles não estão contactuando, né? Não consegue passar ali para a equipe o que está acontecendo. Por isso, quem conversa com você é os apetrechos que fazem parte ali do beira do leito do paciente. Então, é o monitor cardíaco, às vezes quem conversa com você é uma sonda vesical, né? Às vezes quem conversa com você são várias coisas. Por isso que precisa aí de muita atenção porque o paciente ele é muito complexo e tem vários fatores, então, que contribuem, né, para essa avaliação. Então, a gente vai entender agora um pouquinho o que leva um paciente, então, à perda da função renal, tá? Na parte da lesão renal aguda. A gente tem a gente divide em 3 tipos, né? Que é a pré-renal, a renal e a pós-renal. Quando acomete aí, algum problema acomete o organismo num geral, tá? Antes da chegada no órgão, tá? Antes de chegar no rim ali propriamente dito. A gente então chama de insuficiência renal aguda pré-renal, tá? Então tudo que acontece antes do desfecho, né, que é o nosso rim, a gente chama de pré-renal. E aqui então se encontram alguns quadros, como por exemplo, de sepse, tá? Independente do foco, pode ser uma sepse pulmonar, uma sepse urinária, pode ser um COVID, né? Qualquer tipo de infecção pode levar o nosso paciente a um quadro de insuficiência renal pré-renal, ou um choque hipovolêmico, né? Uma hipotensão severa, algum trauma que esse paciente tem uma hemorragia, falta circulação e esse sangue não chega de forma efetiva na circulação desse paciente. Das causas da insuficiência renal aguda renal, a gente tem aí algumas enfermidades que acometem diretamente o órgão, o rim propriamente dito, como nefrites, né, infecções,
pielonefrites, né, pedras, cálculos ali diretamente no rim, tumores renais, algum trauma, né, diretamente no órgão. Então, isso também pode levar a uma insuficiência renal aguda, quando a causa é renal, que é diretamente no órgão. E a pós-renal é quando acontece algum problema pós-rim, né, depois do nosso rim, como vias urinárias, por exemplo, que a gente tem obstrução nos canais da bexiga, da uretra, tumores de próstata ou bexiga. Então, qualquer problema que, né, aconteça aí no caminho da nossa, né, urina, ureter, uretra, bexiga, podem levar a insuficiências agudas pós-renais. Tá? A gente já teve vários casos de pacientes, por exemplo, que tinham tumor de bexiga e tratando esse tumor, reverteu esse quadro de insuficiência renal. Tá? Na grande maioria dos casos, as injúrias renais agudas, elas são reversíveis, tá? Na grande maioria. Obviamente que esse paciente vai precisar continuar tendo um acompanhamento, porque uma vez que ele dialisa, né, não dá para ficar tranquilamente aí para o resto da vida sem se preocupar com esse rinzinho que foi comprometido aí uma vez. Deixa eu só dar um recado rapidinho. Vocês estão me vendo que eu estou com uma roupa super bonita, né? Uma roupa nova, que vocês também vão ter a chance de ganhar. Tá? Vai estar rolando um sorteio lá no Instagram, lá no meu feed. Vocês vão ter que seguir uns passinhos lá, seguir alguns perfis, que a gente vai fazer um sorteio de um scrub, da escolha de vocês, do tamanho, da cor que vocês quiserem. Tem cada modelo lindo, depois eu vou mostrar de pé aqui o meu para vocês. É muito lindo, muito confortável, e vocês vão poder ganhar, além de uma mentoria, uma enfermeira top, enfermeira Marília, e esse sorteio vai estar rolando lá no feed, vocês não podem perder para concorrer a esse sorteio, tá? Vocês vão lá depois, né, depois da aula, vão lá para comentar as regrinhas lá do nosso sorteio. Continuando, importante dentro da UTI ali, né, a avaliação de exames dos nossos pacientes. Então, tenha curiosidade de estar vendo os exames, o acompanhamento diário, né, ver se tem alterações, se está oscilando, se está melhorando depois da diálise. Isso é super importante a gente ter, né, esse conhecimento, tá? Então, os resultados dos exames do paciente com insuficiência renal aguda, eles mudam constantemente devido à evolução do quadro do paciente. Tá? Devemos sempre ter o interesse, né, de estar olhando os exames, pois assim sabemos como está evoluindo. Ah, nossa, olha, a creatinina desse paciente está subindo. Olha, a gaso desse paciente está alterado, o bicarbonato está alterado. Então, assim, a gente consegue ver que esse paciente está evoluindo positivo ou negativamente e consegue dar um tratamento melhor. Então, a gente sabe, às vezes o paciente já está dialisando, a gente olha o exame e fala, poxa, a minha diálise foi ruim, né? Não conseguiu baixar a ureia do paciente, o potássio do paciente continua alto. Então, a gente consegue ter esse feedback sem perguntar, sem ficar perguntando, ai, doutor, e aí, tá tudo bem? Vamos atrás, saiba interpretar, né, esses exames para melhorar aí, né, até a sua assistência a esse paciente. E a gente tem que observar exames no geral, mas os mais importantes para pacientes aí que estão evoluindo para uma perda, né, de função renal ou já estão, ureia, creatinina, potássio e gasometria. Tá? Esses 4 exames aí geralmente indicam função renal. E qual é então o papel da enfermagem aí, né, na comunicação sobre o paciente, débito urinário, sinais e sintomas? O que você deve fazer como profissional aí de UTI que vai estar atendendo um paciente com insuficiência renal aguda? Tá? A enfermagem, então, tem papel fundamental na comunicação de qualquer alteração, tá? Tanto no quadro do paciente, ou até mesmo de exames, né? Às vezes a gente consegue ver que o paciente ele tá mais edemaciado, tá mais hipertenso, e também associar isso a resultado de exame. Por quê? Porque a gente está 24 horas do lado do nosso paciente. Quem que fica, né? Somente a enfermagem que fica tanto tempo assim do lado do paciente. Fique atento aos sinais e sintomas que o paciente possa apresentar, principalmente débito urinário. Então, a gente está ali no plantão, 12 horas no plantão, e o nosso paciente apresentou aí, sei lá, 100, 200, 300 ml de diurese.
O que é que está acontecendo? Né? O paciente está desidratado, não está recebendo volume, por isso que ele não está eliminando. O paciente está, por exemplo, com bexigoma, né? A gente tira ali o lençol, vai ver o paciente está com bexigoma. É por isso que não está tendo débito. O paciente realmente está anúrico, né? Evoluiu para diminuição ou ausência, né, da urina. Então a gente precisa estar de olho. O balanço hídrico, todo mundo sabe que é super importante, precisa ser rigoroso nos pacientes que estão em diálise e que estão na UTI também. E aí, então, o seu paciente, né, evoluiu para a perda da função renal. Qual é o tipo de acesso, né? O que é que esse paciente vai precisar para poder, então, fazer a sua sessão de diálise? Basicamente, né, os pacientes que estão na UTI e precisam dialisar de urgência, 100% deles, tá, com insuficiência renal aguda, 100% deles vão utilizar o CDL, né, ou o famoso Shiley, para dialisar. Pacientes com insuficiência renal aguda. Agora, se o seu paciente que está ali na UTI é um paciente crônico, que já dialisa, ele pode ter a fístula ou ele pode ter também um permicate. Mas a primeira escolha para todos os pacientes que vão iniciar aí em urgência dialítica é o catéter de curta permanência, catéter de duplo lumen de curta permanência. Então, assim, né, você pode se deparar com outros, por isso a gente precisa falar, né, quais são os tipos de catéter. A gente tem, então, o catéter de duplo lumen de curta permanência, que é o Shiley. Eles são mais utilizados, então, em diálise de urgência, e ele deve ficar o menor tempo possível no paciente para evitar aí riscos de infecção, né? Às vezes desloca, o catéter obstrui, tem perda de fluxo. Então, ele é o indicado para iniciar, porém, se o paciente, né, for dialisar por um longo período de tempo, precisa avaliar aí sempre a inserção desse catéter, se não tem presença de secreção. E o catéter de longa permanência, que é conhecido aí então como permicate. Tá? Os permicates, né, os catéteres de longa permanência, como o próprio nome já diz, eles podem permanecer por um tempo mais prolongado. O de curta, o ideal são 30 dias, mas a gente sabe que não ocorre a troca desses catéteres a cada 30 dias para a gente evitar a manipulação, né, o prejuízo ali do acesso do paciente, da veia do paciente. Então, a gente deixa ele com esse acesso até apresentar algum problema. O catéter de longa permanência, ele pode ficar até 2 anos no paciente, tá? Mas sempre também avaliando o ósseo, avaliando o túnel que é feito ali debaixo da pele do paciente, e também só vai ser submetido à troca se esse catéter apresentar algum problema. Então, ele pode ficar com esse catéter por um tempo mais longo, às vezes pacientes que não podem fazer a fístula, né? E aí, então, opta por ficar com o permicate, que é esse catéter de longa permanência. Então, vamos falar novamente mais um pouquinho aí dos tipos de catéter e a gente falar onde são implantados, tá? Esses catéteres. O CDL, né, o Shiley, tem muito lugar que fala, né, principalmente com os agudos, é o famoso Shiley. Ele é um catéter que ele é totalmente implantado. Então, à noite, eu vou mostrar para vocês certinho aonde que esse catéter é implantado, como que é feita a fixação. Mas agora, então, a gente vai fazer um resumo, tá? Então, esse catéter ele é totalmente implantado na veia do paciente, uma fixação externa, riscos maiores de infecção e riscos de saída espontânea. Então, às vezes, desenrosca na roupa, o paciente puxa, ele é muito fácil de sair, tá? Locais mais comuns de implante: veia jugular, veia femoral e veia subclávia, tá? Sempre lembrar que acesso para diálise é implantado em veia. E são, então, os mais utilizados em pacientes agudos. Como primeira opção é sempre na jugular, que ela dá um fluxo melhor e ela é mais fácil de realizar, né, esse implante. A gente vê muito agudos com catéter femoral, devido à facilidade de implante e menor risco de intercorrências. Tá? Então, a gente vê bastante catéter femoral em pacientes de UTI. Permicate é um catéter semi-implantável, tá? Porque parte dele fica aqui debaixo da pele do paciente, não é totalmente dentro da veia, fica através de um túnel no subcutâneo. A fixação é interna através desse túnel, porque o catéter ele tem um cuffzinho que vai aderir ali na pele do paciente e vai formar uma barreira contra a infecção e também uma barreira física para retirada, para não consegue tirar ele de forma
de forma fácil, tá? Tem um risco menor de infecção também devido a esse túnel e risco menor de saída espontânea, né? A não ser que esse paciente esteja com uma tunelite, algum problema mais, né, aí nesse túnel que sai, que se solta, mas, né, de forma aí normal e habitual, esse catéter ele não sai de forma fácil. E geralmente esse catéter, então, é utilizado para pacientes crônicos, tá? Quem é que passa, né, esse catéter e quem auxilia? Então, o implante desse catéter, ele pode ser realizado por qualquer profissional médico habilitado, tá? Pode ser o médico intensivista que está na UTI, pode ser o médico nefrologista que avaliou o paciente, pode ser até mesmo o médico vascular, qualquer, né, é um procedimento simples, pode ser realizado sozinho, mas cabe à equipe de enfermagem estar auxiliando, às vezes separar o material, abrir material, fazer uma pequena, né, um pequeno auxílio ali na hora do implante desse catéter, mas, né, geralmente é uma super simples e tranquilo esse procedimento e não requer aí tantas especialidades, né? Catéteres aí são implantados de formas normais. Existem catéteres muito mais complexos que precisam de uma sala, por exemplo, de hemodinâmica, catéter translombar, transhepático. São catéteres aí para pacientes que têm falência de acesso, mas normalmente é algo simples. Quais são os primeiros cuidados, tá? Depois da passagem, né? Raio-X, sangramento, heparina, curativo, como que funciona essa dinâmica, né, na UTI? Então, assim, sempre aguardar a realização do raio-X para iniciar a hemodiálise, tá? Quando o catéter ele é implantado em veia jugular ou veia subclávia, pelo risco maior de intercorrências no procedimento, tá? Então, pode ter um hemotórax, um pneumotórax, pode ter sido implantado em artéria, né? Pode acontecer várias intercorrências. Então, é sempre bom se certificar e apenas após a liberação do raio-X iniciar a diálise. Nos catéteres que são implantados em veia femoral, não tem necessidade de esperar o raio-X, tá? Pode ser, então, iniciado, porque esses riscos são praticamente nulos, né? Não tem como da femoral o médico perfurar ali, né, o pulmão do paciente ou ter outras complicações. Então, quando é femoral, pode ter essa liberação aí de forma mais rápida. Se o paciente for realizar a sessão de diálise logo após esse implante, o ideal é que essa heparina, né, se tiver prescrito, seja suspensa, mas a maioria dos médicos já nem prescreve, porque esse paciente já é tão complexo, tem tantos distúrbios, que muitas vezes a diálise em UTI é sem heparina. Mas, em todo caso, tá, precisa suspender a dose de heparina quando o paciente ele faz o implante aí, vai dialisar logo após o implante. Se o curativo estiver limpo e seco, realiza a troca após 24 horas. Agora, se esse curativo estiver com sujidade, sangramento, deve ser realizado ali no mesmo momento para diminuir riscos de infecção. E os posteriores, né, os curativos posteriores, eles devem ser seguidos conforme o protocolo da instituição, né? Mas na diálise, ali, com os crônicos, a troca do curativo de catéter é a cada 48 horas ou a cada 7 dias, se for utilizado aquele tegaderm transparente. Quanto menor manipulação, melhor. Se esse curativo está limpo e seco, não tem secreção, quanto menor a gente implantar, quanto menor a gente manipular, tá, esse catéter, né, melhor. Avaliação, né, avaliando a prescrição médica, interpretar a prescrição, isso é super importante, porque muitos profissionais acabam caindo aí no erro de não saber interpretar a prescrição da diálise, tá? Então, a avaliação de um paciente, ele precisa da prescrição, precisa de bastante atenção, né? Não é somente também uma única informação que torna esse paciente elegível para diálise, então o médico precisa de toda uma avaliação. Não é só porque o paciente está sem débito urinário que ele precisa dialisar, porque, né, ele não está urinando, está anúrico. Ou então não é só um potássio elevado, existem outras medidas que isoladamente podem tirar os pacientes dessas situações. Então são várias situações em conjunto e depois de algumas medidas, né, uma hidratação do paciente, uma solução polarizante, por exemplo, depois de tentar várias outras coisas, vai para mais, né, mais
rígida, né? A conduta mais rígida que seria, então, colocar o paciente em diálise. Então, precisa avaliar o paciente como um todo, débito urinário, exames laboratórios e as condições do paciente também, né? Às vezes é um paciente muito grave que, se o médico avaliar certinho, colocar ele na máquina, ele pode ter aí um evento adverso grave, pode sofrer uma parada, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser muito bem explicado. Bom, eu acho que para iniciar tá bom. À noite a gente vai vir com mais conteúdo. Eu quero trazer uma prescrição aqui para mostrar para você, ver se vocês sabem interpretar direito essa prescrição, se sabe calcular a UF total, UF efetiva. Bom, tem muitos detalhes para a gente ver ainda. E lembrando que a gente vai abrir vagas para a nossa comunidade, tá? Eu tô com outro certificado aqui, ó, mais bonito ainda, que é o certificado da nossa comunidade, um certificado de 120 horas. E para quem tem o interesse em entrar para a nossa comunidade, as vagas vão se abrir aí amanhã à noite. Então, dia 18 à noite, as nossas vagas serão abertas. E se você quer entrar para a melhor e maior comunidade de hemodiálise do Brasil, já fique esperto. Bom, é isso. A gente se vê então na nossa live hoje às 20 horas, lá no Instagram, para a gente dar continuidade a esse conteúdo.